Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar um assunto extremamente importante para a sua prova. Então, se estiver cansado, vamos tomar aquele cafezinho e lavar o rosto, porque hoje a aula é quente, ok, pessoal? Hoje nós vamos abordar a avaliação de documentos. Quando nós vimos lá a teoria das três idades, que define o ciclo de vida dos documentos, nós vimos que os documentos eles podem ter três fases: primeira, segunda e terceira fase. São os arquivos correntes, os arquivos intermediários e os arquivos permanentes. E os documentos eles podem mudar de fase ou até mesmo serem eliminados quando perde o valor administrativo e não adquire o valor secundário, o valor histórico. Perfeito? E como é que isso acontece? Isso acontece por meio da avaliação dos documentos. Então perceba de pronto que a avaliação ela constitui a atividade essencial do ciclo de vida documental arquivístico. Por quê? Porque a avaliação é que vai definir quais são os documentos que são preservados para fins administrativos ou de pesquisa e em que momento eles podem ser eliminados ou destinados ao arquivo intermediário ou permanente. Então, o que vai definir se um arquivo vai ser transferido, se um arquivo vai ser recolhido, se um arquivo vai ser eliminado, é exatamente essa atividade de avaliação de documentos. Então, vamos lá na definição. A avaliação de documentos consiste na análise dos documentos da instituição com a finalidade precípua de estabelecer os prazos de guarda dos documentos nas fases corrente e intermediária. Então, perceba, nós vamos estabelecer prazos de guarda dos documentos na primeira e na segunda fase. Por quê? São nessas fases que os documentos possuem valor administrativo, valor funcional. Lá na terceira fase, no arquivo permanente, não há mais que se falar em prazo de guarda. Por quê? Porque lá os documentos eles não podem ser eliminados. Eles vão ser preservados para sempre. Lembra que nós vimos isso? Perfeito. Bem como a destinação final dos documentos, ou seja, a partir da avaliação, nós vamos identificar se os documentos serão eliminados ou se serão o quê? Recolhidos, se eles passarão para o arquivo permanente por adquirir valor histórico. Ok, pessoal? Bom, essa avaliação, você perceba que é uma atividade, não é tão simples, é uma atividade complexa. Essa atividade ela é realizada por uma comissão. Essa comissão ela é chamada de Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, chamado CEPAD. Essa comissão é uma comissão multidisciplinar, ok? Que tem pessoas de várias áreas, inclusive pode ser pessoas convidadas. Importante, né, que o CONARC ele recomenda a constituição dessa comissão. Vocês não precisam se preocupar como é formada essa comissão, porque normalmente não cai em prova. Mas é importante saber que é uma comissão multidisciplinar, ok? Tem pessoas de várias áreas. O objetivo da avaliação dos documentos é fazer com que os documentos inúteis sejam eliminados. O que seriam documentos inúteis? São os documentos que perderam o valor administrativo e não adquiriram valor histórico. E com isso vai gerar o quê? Uma diminuição do valor, do volume documental e consequente agilidade na recuperação de informações. Obviamente, o objetivo é a eficiência administrativa, e a identificação dos documentos permanentes, contribuindo para a maior memória organizacional, ou seja, a identificação dos documentos com valor histórico para aquela memória daquela instituição. A partir da avaliação de documentos, nós vamos elaborar a tabela de temporalidade, e isso é muito importante. Então, perceba que a tabela de temporalidade ela é elaborada a partir da atividade de avaliação. Perceba, não é atividade de classificação, como muito comum cobrar isso em prova. A tabela de temporalidade é elaborada a partir da atividade de avaliação, ok? E o que vem a ser essa atividade de avaliação? O que vem a ser essa tabela de temporalidade?
Essa tabela é um instrumento de destinação, então observe, é um instrumento de destinação aprovado por autoridade competente que determina prazos. Perceba, a tabela de temporalidade determina prazos com base na avaliação dos documentos. E a tabela determina prazos dos documentos na fase corrente e intermediária e condições de guarda, né? Tendo em vista a transferência, o recolhimento, o descarte ou eliminação de documentos. O processo de avaliação para chegar à tabela é vinculado à legislação em vigor. Sim, nós não podemos, por exemplo, estabelecer um prazo de um determinado documento e, posteriormente, dando como destinação uma eliminação, se esse prazo, né, ele contraria, por exemplo, a legislação que determina que aquele documento fique guardado na instituição por um período maior. Então, por isso que esse processo de avaliação, para se chegar à tabela, é vinculado, se diz que é vinculado à legislação em vigor. Além disso, é importante também analisar direitos e obrigações e todo um contexto social, histórico e informativo para se determinar qual vai ser a destinação daquele documento. Aqui nós temos um exemplo de tabela de temporalidade. Tá? Isso aqui é um fragmento da tabela de temporalidade elaborada pelo CONARC. Então, perceba que essa tabela de temporalidade ela é um instrumento de destinação, tá? Memorize isso, decorrente da atividade de avaliação de documentos, tá? Estabelece prazos de guarda nas fases corrente e intermediária. Não há que se falar em aplicação de tabela de temporalidade nos arquivos permanentes, porque os arquivos permanentes, os documentos não podem ser eliminados, vão ser preservados para sempre, ok? Além disso, perceba, os prazos preferencialmente são em anos, mas, obviamente, ele pode ser definido, esse prazo, a partir de uma ação concreta que deve ocorrer. Tá? Por exemplo, após a aprovação das contas com documentos que se referem a gastos públicos, enquanto vigorar, está aqui no nosso exemplo. Então, isso também é um outro aspecto bastante importante aí sobre os documentos, sobre a tabela de temporalidade. Ok? Outro aspecto aqui que merece registro são os elementos que constam na tabela de temporalidade. Perceba, nós temos lá o assunto. Tá? Neste campo são apresentados os conjuntos documentais produzidos e recebidos hierarquicamente distribuídos, de acordo com o plano de classificação de documentos da instituição. Então, perceba que aqui estão esses conjuntos documentais no campo assunto. E esses conjuntos eles estão hierarquicamente distribuídos, de acordo com o plano de classificação de documentos da instituição. Nós temos os prazos de guarda, tanto na fase corrente como na fase intermediária, a destinação final, que só podem ser duas, quais? Recolhimento, ou seja, guarda permanente, ou a eliminação. Nós já vimos isso. Tá? Quando é que um documento é eliminado? Quando ele perde valor administrativo, não adquire valor histórico. E se adquiriu o valor histórico, valor secundário, aí então ele é o quê? Ele é recolhido, ele vai para o arquivo permanente. E além disso, existe ali um campinho também de observações. Então, esses são os elementos que constam de uma tabela de temporalidade. Ok, pessoal? Então, vamos ficar atento a esse assunto que realmente é muito importante. Vamos agora a algumas questões. A tabela de temporalidade do documento de arquivo resulta da atividade de... Nós já vimos isso. Vê que é bem tranquilo. A tabela de temporalidade, ela resulta da atividade de avaliação. E o que ela define? Ela define os prazos de guarda dos documentos de valor administrativo, ou seja, prazo de guarda do documento nas fases corrente e intermediária. Certo? E também autoriza a eliminação ou determina sua guarda permanente. Nós vimos também isso. Essa é a destinação do documento. Então, vamos lá. Letra A. Está errado, já de cara. Classificação não. Letra B. A avaliação, sim.
que recupera o contexto de produção de documentos de arquivo, agrupando-os de acordo com o órgão produtor, a função, a subfunção. Não, né, pessoal? Nada a ver. Letra C, está lá, ó. A avaliação que então resulta, né, a tabela de temporalidade, ela resulta da atividade de avaliação, perfeito, que define prazo de guarda para os documentos em relação aos seus valores administrativo, fiscal, jurídico, legal, técnico, histórico, perfeito, autoriza a sua eliminação ou determina a sua guarda permanente. Perfeito, é o que nós falamos aqui, certo? Gabarito, então, letra C. Vamos lá, próximo. A tabela de temporalidade é um instrumento que, quando aplicado, permite a construção dos arquivos corrente, intermediário e permanente. Perfeito. Pessoal, preste bastante atenção aqui. Não há que se falar de aplicação da tabela de temporalidade nos arquivos permanentes. Até aí tudo bem. Agora perceba o seguinte. Ela permite a construção dos arquivos corrente, intermediário e permanente? Sim. Lembra que eu falei que a avaliação ela constitui a atividade essencial do ciclo de vida documental arquivístico? Lembra disso? Perceba, a tabela de temporalidade, que é um instrumento de destinação decorrente da atividade de avaliação, ela vai definir os prazos de guarda nos arquivos corrente e intermediário, e ali ela vai definir a destinação, ou seja, aquele documento ele é eliminado ou é recolhido, ou ele vai para a guarda permanente. Então, perceba que a tabela de temporalidade ela define os documentos, constitui os documentos corrente intermediário, definindo o seu prazo, e quando ela destina os documentos ao recolhimento, ela também permite a construção dos arquivos o quê? Permanente. Tá? Uma das destinações é exatamente o recolhimento ao arquivo permanente. Então, ela permite sim essa constituição. Portanto, o gabarito certo. 3. A respeito das políticas públicas da legislação aplicadas à arquivística, julgue o item subsequente. A avaliação de documentos dos órgãos da administração pública federal deve ser realizada pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, conforme a exigência legal. Perfeito. É o que nós vimos, né? É exatamente a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, lembra? Que é uma comissão multidisciplinar, tem pessoas de várias áreas, é feito por essa comissão, a avaliação. Perfeito. Gabarito certo. Próximo. 4. Julgue os itens a seguir a respeito da gestão de documentos. A destinação final de documento de arquivo em uma tabela de temporalidade pode indicar a eliminação física do documento ou, para documentos com valor secundário, sua guarda permanente. Exatamente. A destinação definitiva do documento, que deve constar numa tabela de temporalidade, ou é a sua eliminação, ok? Ou é exatamente o seu recolhimento, ou seja, a sua guarda permanente. Perfeito, gabarito certo. Tranquilo, pessoal? Bom, para finalizar aqui, segue aqui a seguinte passagem. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. É isso, pessoal. Mantenham-se motivados, que certamente vocês alcançarão o objetivo de vocês. Muito obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo.